Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Aqui é o Fernando Parreiras e hoje, mais uma vez, eu vou aprender aqui muito com esse convidado super especial e é de uma área que eu não tenho domínio, mas é uma área que certamente todos nós precisamos, que é a área de humanas, de cuidado, de bem-estar, de saúde. Eu vou deixar ele se apresentar e falar para a gente da especialização, do que ele tem ajudado as pessoas e de como que, de fato, ele se interessou por esse mundo da medicina. Bom, recebam hoje aqui junto comigo o Rafa. Rafão, obrigado por você estar aqui junto para a gente poder bater um papo aqui a respeito de um assunto que no Brasil e no mundo é bem... Um problema de saúde grave. Problema de saúde grave, né? E que muitas vezes é meio silencioso, muita gente vai para o lado da estética, acredito que o pessoal está ali curioso para saber do que se trata. Mas obrigado, meu irmão, obrigado mesmo por estar aqui. Boa noite você, a sua equipe, é um prazer estar aqui no seu Jornada Cast, um programa que eu já assisti alguns, muito legal, vários convidados legais, fico honrado em estar aqui presente. E para tirar a dúvida, né, assim, você comentou da medicina, eu sou cirurgião, né, contar um pouquinho da minha história, né, não sou de Belo Horizonte, sou de Divinópolis, no interior, aqui de Minas, fica 1h30 aqui de BH. Sou de uma família de médicos, sabe, Fernando? Meu pai também é médico, cirurgião, então eu já cresci num berço aí de medicina, de cirurgia. Então meu pai já foi me levando, eu lembro disso desde sempre, meu pai me levando ao hospital, a gente sempre morou muito próximo de hospital, né, em Divinópolis, cidade pequena, interior. Então, eu sempre morei próximo ao hospital, sempre tive essa afinidade desde pequeno, assim. Meu pai era aquele médico, se depender dele, a família toda é médico, sobrinho são médicos, vizinho, todo tem que ser médico. Um grande influenciador e inspirador, né? Ele ama, meu pai é um cara fantástico, ele é minha inspiração, ele ama a profissão, meu pai é um cara extremamente humano, né? Então, ele me aproximou da medicina, foi meu grande instrumento nessa busca, e me tornei médico devido a ele. Dentro da medicina, eu não tive como fugir, me tornei cirurgião, como você comentou, eu sou cirurgião. E na área cirúrgica, eu acabei me especializando numa área específica, que é tratar a obesidade. Quando você falou com os espectadores de uma doença grave, né, uma pandemia, né, podemos classificar assim, a obesidade é uma doença muito grave. Né? Então, hoje, o meu cargo-chefe, né, eu acabo que eu opero várias cirurgias, né, a gente não é cirurgião só de uma área, né, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, focado, especializado na bariátrica, que é a cirurgia conhecida, né, o nome é gastroplastia, né, bariátrica é um apelido, né, o nome certo é gastroplastia redutora, que é a cirurgia de reduzir o estômago, que é popularmente chamada de cirurgia bariátrica, né. Então, como você mesmo comentou, hoje a obesidade no mundo, né, tem números assim surpreendentes, assim, números que realmente chocam, né. O Brasil aí, a gente estava batendo um papo antes aqui, é o país que é o quarto em números absolutos de obeso, porém, os países que estão à nossa frente, tirando os Estados Unidos, que é o grande número de obesos no mundo, é China e Índia, né? Então, assim, população de China e Índia é uma população absurda, né? Então, o Brasil hoje a gente pode chamar como o segundo país com o maior número de obesos, inclusive é o segundo país no mundo com o maior número de cirurgias, né? Na China e na Índia não se fazem tantas cirurgias quanto no Brasil. Então, o Brasil hoje é o segundo país no mundo onde se mais realiza cirurgias bariátricas. É o caminho que eu tomei como vida, como um instrumento, né? Eu me classifico, me acho como um instrumento de Deus. Nós vamos citar um pouquinho aqui sobre Deus, né? É um fator importante das nossas vidas, né? Sim. Então, a medicina, né, tem que ser feita por amor, porque quem não ama a sua profissão não consegue levar isso com tanto a sério e com tanta dedicação. Então, respondendo aos espectadores, eu sou cirurgião bariátrico, trabalho basicamente com obesos. Obesidade é uma doença gravíssima, séria, não é uma questão estética, igual você comentou, zero estética, né, é uma questão de saúde pública e tem que ser tratado e levado muito a sério. Legal demais, Rafa. Curiosidade minha mesmo, assim, né? Você forma lá em medicina, se torna um cirurgião e é um cirurgião de uma área específica do corpo, né? E você trata aí apendicite também, e tal, tá nesse meio aí também, só pra gente... Quando a gente forma, assim, muitas pessoas acham que médico pode fazer tudo, né? Assim, sim. Medicina, né, um curso muito tradicional, um dos cursos mais tradicionais que tem, são 6 anos de faculdade. Então, você forma médico, né? A gente fala que é clínico generalista, né? Um clínico geral. Então, esse médico clínico geral, ele não tem uma área específica de atuação. Aí vem as especializações que a gente chama de
A gente não, o Ministério da Educação chama de residência, né? Então você fazer sua residência, que é uma área específica. Você pode se tornar um cardiologista, você pode se tornar um cirurgião, se manter na área da clínica médica, uma residência de clínica médica, um geriatra, por aí vai. Então, na área cirúrgica existe a residência da cirurgia geral, que eu também fiz, que são um período de 2 anos de capacitação. Quando você forma um cirurgião geral, você opera tudo. Igual você brincou aí, a principal doença assim, de um pronto-socorro, a principal causa de cirurgia em pronto-socorro é apendicite, né? Todo mundo tem um amigo, vizinho, ou a pessoa já teve apendicite, faço até hoje apendicite, opero apendicite. Então, eu sou um cirurgião geral que opera, praticamente, a gente brinca, a gente opera tudo dentro da barriga. Perfeito. O cirurgião, ele opera tudo dentro da barriga, né? Assim, aí depois, pegando a minha história, por exemplo, depois da cirurgia geral, eu fui fazer trauma, fui estudar eu falo estudar porque é um grande aprendizado, fui fazer mais 1 ano e meio no maior hospital de trauma da América Latina, que é aqui em Belo Horizonte, que é o João 23. João, que deve ser uma escola assim, né? Por isso que eu falo, uma escola, né? A residência lá que a gente brinca, lá que o cirurgião vira homem, né? A gente brinca, faz essa brincadeira, porque todos os acidentes graves do estado de Minas Gerais são triados para dentro do João 23, né? Então lá quando você pega a parte da cirurgia, a parte da ortopedia, a neurocirurgia, a própria enfermagem, técnica de enfermagem, é uma grande escola, grande. Quem passa pelo João 23 tem uma formação realmente diferenciada perante os outros profissionais que não passam por lá. Então, por isso que eu falo com todos os meus colegas, muitos acadêmicos que me seguem e me acompanham, eu falo assim, gente, se você tiver a oportunidade de passar num serviço público do porte da FHEMIG, que a FHEMIG é a nossa rede estadual de saúde, né, que é o João 23, não deixe de passar, né? Uma grande escola, me ajudou demais na minha formação. Eu fiquei lá durante 1 ano e meio, só operando trauma, né? Lá eu me formei lá em cirurgião do trauma. E depois do trauma, aí sim eu fui para a área que eu queria mais, que hoje, que é a modernidade da cirurgia, que são as cirurgias por vídeo, né? A cirurgia hoje é errado você precisar de fazer grandes incisões, grandes cortes, vamos falar popular, que é abrir a barriga, né? Hoje é errado você precisar chegar ao ponto de abrir uma barriga, principalmente a rede privada de saúde, né? Onde a gente tem estrutura de convênios para bancar, né? Então aí, quando acabou o trauma, eu não queria viver do trauma, apesar de eu ter amado o meu período ali de trauma, mas eu não queria viver de trauma, que é muito desgastante, muito estressante. Aí eu fui fazer minha terceira especialização, que foi a especialização na cirurgia bariátrica, que hoje é a maior cirurgia que a gente tem laparoscópica, né? O laparoscópio é o nome que a gente dá para cirurgias do vídeo, né? As cirurgias dos buraquinhos, né? O pessoal chama popularmente de laser. Então, a cirurgia do laser, né? A videolaparoscopia, a maior cirurgia que a gente tem hoje, sem ser da parte oncológica, sem ser dos cânceres, é a cirurgia bariátrica, que eu sempre gostei. Aí eu fiquei mais 1 ano fazendo um fellow, né? Essa especialização. E hoje eu sou um cirurgião, basicamente, bariátrico, mas a minha rotina, você vai falar, qual que é a sua rotina cirúrgica, que eu opero todos os dias? No pronto-socorro é apendicite, que você citou, é a principal causa de cirurgias de pronto-socorro é apendicite, mas a rotina mesmo é a bariátrica, a pedra na vesícula, uma doença extremamente comum, é uma doença assim, que a gente vai pegar a incidência, assim, 25% da população mundial vai ter pedra na vesícula, só que muitas das vezes, 1/3 desse paciente não sente nada, e é mais comum na mulher, então é uma doença prevalentemente mais na mulher, no sexo feminino, 3 vezes para 1 em relação ao homem, e 1/3 do paciente não sente nada. Então é aquela paciente mulher que não sente nada, ela tem uma má digestãozinha ali, ela acha que comeu uma coisa que não fez bem, e ela não sabe que ela tem uma doença. Essa doença é a pedra na vesícula que pode trazer complicações, né? E quando essa paciente, essa mulher, está fazendo seu check-up ginecológico, faz alguma ultrassom, descobre lá, por exemplo, a pedra na vesícula e fica surpresa, não sabia que eu tinha uma doença e tal. Então a pedra na vesícula é a segunda cirurgia que eu mais faço, é a bariátrica da vesícula. Aí vem as hérnias, que são muito comuns, apendicite e, eventualmente, tumores. Eu não sou um cirurgião oncológico, mas na minha formação eu me capacitei e eu também opero uma parte oncológica, que são os cânceres de intestino, estômago, etc. Bacana. É muito parecido, quando eu olho para a medicina, né? Até enquanto você estava explicando aí, eu faço uma analogia com a tecnologia, que é a minha área, a área do Fred e tudo. Tem gente que vira e fala assim, e aí, você trabalha com o quê? Porque, por exemplo, minha mãe não sabe até hoje o que eu faço, né, tadinho? Nem meu pai. Até hoje eu trabalho com computador. Acho que médico é assim, né? Eu sou médico. Aí eu falo, esse raciocínio seu vale pra gente. A gente que é da área de humanas, a gente sabe. Pra mim, você trabalha com computador também, né? Né? Então, assim, e aí tem uma analogia que é assim, tem gente que fala assim, tá bom, mas como é que forma, né? Cara, você tem que ir lá fazer ciência da computação e tal, aí você forma meio que um médico, você é meio que um generalista. Sim. E depois, a ortopedia, o cirurgião, são as especializações que você vai procurando, um arquiteto de software, um engenheiro de software, arquitetura de solução, desenvolvedor, e por aí vai. Então, só lembrei porque a gente usa a mesma, eu sempre que vou explicar, e aí, quais são os perfis? Fala, cara, compara-me com a medicina
E aí todo mundo mexe ali com computação, mas depois você vai ter as especializações para baixo. E são mundos muito distintos, né? A parte de exatas, Muito. o seu mundo corporativo, da parte da humanas biológicas, né? A gente não sabe nada, né? Os fãs das exatas não sabem nada desse mundo da humanas biológicas e vice-versa, né? Isso é muito legal. São muito distantes, né, cara? Exatamente. Por mais que hoje, por exemplo, eu postei um negócio que vai ajudar o mundo da medicina. Eu gosto muito de inovação, mas também gosto muito de um lance chamado futurismo, assim, coisas que às vezes a gente olha e fala, isso daí é meio que ficção científica, né? Coisa de filme e tudo. E hoje, cara, os caras inventaram um robô plasma. Não sei se você viu isso. Não vi. É um robô plasma que é como se fosse uma amebazinha, lembra que uma ameba aqui? Sua menina deve brincar até hoje com aquilo. Só que ele, a partir do momento que você coloca ele em um ambiente, ele consegue tomar as formas do ambiente. Então, o exemplo que eles dão... hoje. Eu vi. O exemplo que eles dão... tipo uma ameba, o slime, hoje chama slime, né? Exatamente. Preto, né? Eu vi. Exatamente. Aí eles usam ali para, poxa, se a criança engoliu alguma coisa e tal, ele vai lá e remove tudo. Eu vi. Aquilo dali é tecnologia para humanização. Aí é uma coisa que eu fico estudando, sabe? Assim, eu falo, pô, que inovação, aquela dali é bem complexa. Inclusive. Pegando um gancho nisso que você falou, da tecnologia relacionada à medicina, foi um assunto que eu tive recente com um colega meu, a gente estava operando, a gente foi conversando e tal, a gente falando tanto que é legal a parte das exatas na medicina, né? Assim, hoje, por exemplo, eu para fazer um diagnóstico de uma apendicite, além do exame físico, eu dependo de exames propedêuticos, né? O principal, por exemplo, é a tomografia, né? O tanto que é legal a parte de quem desenvolveu um exame, do qual um paciente entra literalmente num tubo e ele fica ali poucos segundos, é um paciente que já fez tomografia, ele deita numa maca, entra dentro de um tubo e sai ali em aproximadamente 30 segundos. E isso me gera uma imagem dos órgãos perfeita, né? Sim. A gente consegue fazer, na parte mais da ortopedia, a reconstrução de todo o esqueleto e ver fraturas de milímetros e centímetros através de uma tomografia, Sim. que é um exame completamente assim, físico, né? E a ressonância mais ainda, né? Quem já fez ressonância acha uma coisa maluca, você entra dentro de um tubo, a ressonância você fica um tempo maior, que vai emitindo sons, vários sons, zumbidos, você acha que você está no meio de uma festa, de uma boate, e esses sons é que vão gerar uma imagem perfeita, você vai fazer uma reconstrução do corpo, né? Então, assim, a parte da física, né? Sim. Na saúde, através dos exames, né? E isso está cada vez mais, igual eu estava falando da cirurgia por vídeo, né? Isso tudo tem um estudo físico e tecnológico que favorece a medicina, assim, absurdamente, né? Sim. A medicina não seria o que é hoje, principalmente a minha geração, a nossa geração, se não fosse vocês da tecnologia levando material, suporte e instrumento para a gente operar. Na minha área, por exemplo, é o robô. Hoje as cirurgias, ela começou com a cirurgia aberta, com corte, depois evoluiu para a cirurgia do vídeo, laparoscopia, que é o laser, e hoje é a cirurgia robótica. O que muda da cirurgia por vídeo, né? O acesso é o mesmo, é os buraquinhos, mas são as pinças robóticas, né? Sim. Eles conseguiram desenvolver, para o pessoal saber, a pinça da laparoscopia que a gente usa, é uma pinça, ela tem um movimento de garra, como se fosse 2 dedos, o movimento de pinça da minha mão. Então, lá é uma pinça longa, de 40 centímetros, que lá na ponta como se fosse 2 dedos. É como se eu operasse, em vez de operar com 10 dedos, eu operasse com 4 dedos. São esses movimentos dentro da barriga do paciente. E isso, às vezes, impossibilita a gente de fazer movimentos circulares. Eu não consigo fazer o movimento da minha mão, eu não consigo projetar ele na cirurgia por vídeo. Aí veio a tecnologia, o pessoal da física e da engenharia, da robótica. Exatamente, e transformaram esse braço, essa pinça laparoscópica que só tem esse movimento, conseguiram desenvolver uma pinça que a partezinha de pegar dela consegue fazer um movimento de punho. Então, a cirurgia por vídeo é o avanço da laparoscopia, que ela consegue pegar o movimento de pinça e transformar em movimento giratório. Então, você consegue pegar um tecido em cima, pegar um ponto e fazer esse movimento numa pinça de 3 milímetros, né? Assim, uma precisão muito grande. Você consegue fazer uma visão dentro da barriga 3D, que é uma coisa na cirurgia por vídeo. O pessoal pensa, por que vídeo? Por que vocês falam vídeo? Porque a gente literalmente filma, né? Para não precisar de abrir a barriga, um dos cirurgiões que participa de uma cirurgia, a primeira peça que a gente começa, já entra com uma câmera. A gente entra com uma câmera igual as nossas câmeras, uma câmera de 5 milímetros, para poder filmar através de uma televisão. Então a gente opera, em vez de olhar para o paciente, a gente olha para o monitor. Então, essa câmera na cirurgia laparoscópica, que é a que a gente mais faz ainda no Brasil, que eu vi, o robô ainda não é uma realidade para toda a cidade. Sim. Então, é uma câmera de 2 dimensões.
Então, o robô, além dessas pinças ergonômicas, começou a ter ele consegue ter uma câmera de visão de 3D. Você consegue ver profundidade, você tem mais destreza, elimina o tremor, né? Obviamente, nós temos o tremor essencial, aquele tremor minúsculo, mas quando você põe numa cirurgia, isso pode acabar atrapalhando. O robô elimina o tremor essencial do cirurgião. Então, assim, o avanço da tecnologia na medicina é fantástico. Sim. E na minha área, isso é absurdo, assim. Igual assim, o robô ainda não é uma realidade em todas as cidades do Brasil, nas capitais, sim. Aqui em Belo Horizonte, se eu não me engano, já são 9 robôs, se eu não me engano, 8 ou 9. No interior, lá onde eu opero, ainda nós não temos, mas já temos um projeto, acredito que nos próximos 10 anos, sim, porque a vantagem da tecnologia é que ela vai barateando, né? Ela chega muito cara, então não tem acesso. E à medida que vai surgindo novas tecnologias, sim, isso no mundo, com o telefone, com tudo, isso vai barateando e melhorando o acesso, e isso é muito, muito legal, né? Assim, se associar a tecnologia na vida, inclusive na saúde, na medicina, você vai fazer com que você tenha muito mais resultado e muito mais performance tratando doenças, né? Que é o foco da medicina, tratar doenças. Então, isso é muito legal. Sim, vai ganhando recuperação, né? Você não precisa de abrir mais, enfim, tudo aquilo que você citou. Ainda tem esse, é todo um lado da robótica, você ainda tem um lado de inteligência artificial, que ainda trata... hoje em evidência, né? Exato, e você consegue ali tratar os exames e fazer ter um diagnóstico pré... E assim, até uma discussão muito grande no campo da tecnologia, da robótica, da inovação, questão da substituição das profissões e tal. Eu falo, galera, tudo isso vem para poder gerar produtividade para nós, para poder ter o ganho da produtividade, porque no final é o médico mesmo, a especialização do médico, e no final, eu estou colocando daqui a anos, cara, a humanização, o abraço, o cuidado, o pós-cirúrgico, né? Ainda a gente precisa muito ainda desse lado humano, tem né? Tem que ter, cara, assim, lembrei que eu sou cirurgião do trato digestivo, né? Eu não citei aqui, uma das cirurgias que eu faço é a cirurgia do refluxo. Então, o estômago, né, é uma frase que eu aprendi lá em 2008, na Faculdade de Medicina, 12 anos atrás. O estômago, a gente fala que é o segundo cérebro, né? Quando a cabeça está ruim, essa frase que eu escutei, quando a cabeça está ruim, o estômago chora. Então, eu nunca mais esqueci isso, porque hoje eu vivencio isso no meu consultório, né? Então, toda vez que chegam adolescentes no meu consultório, chegou para mim a semana, menina de 14 anos. Teoricamente, quem tem 14 anos não vai ter uma doença cirúrgica, né? Então, quando chega uma criança, né, um adolescente com a mãe no meu consultório, eu já imagino que seja alguma doença não cirúrgica, talvez. Está com algum sintoma e foi ali para conversar. Aí vem o que você falou da questão da humanização, né, do acolhimento. Aí que vem a diferença. Então, assim, as doenças do estômago, né, refluxo, gastrite, etc., estão muito relacionadas a uma questão emocional, que são os adolescentes de hoje em dia, né? Igual essa paciente, por exemplo, que foi lá. Ela é extremamente ansiosa, agitada, a mãe também é muito, está vivenciando um período difícil em escola, etc. E começou a passar mal do estômago, ela foi no meu consultório achando que a filha tinha um refluxo, precisava de tratar, operar. E só que aí, como a gente já tem essa vivência disso, de associar alguns sintomas e não algumas doenças, né? Que ela não tem doença no estômago, ela tem sintoma. Ela tem a queimação com a dor de estômago que acha que é um refluxo, que é a famosa e popular gastrite nervosa, né? Então, quando a gente tem essa vivência, a gente consegue linkar isso numa conversa através do acolhimento, né? Por isso que é importantíssimo a medicina com acolhimento individualizado, né? Igual eu citei aqui no começo, né? Eu venho de uma família de médicos, meu pai foi um médico, assim, como a gente do interior, um cara muito, assim, muito humano, aquele médico do interior que faz tudo pelo paciente, de ser aí começa a ficar tão famoso, né, no interior, meu pai chegou a virar até político, né? Foi político, tudo. Felizmente voltou para a medicina depois. Mas eu puxei muito esse lado de vivenciar com meu pai dentro de consultório, dentro do hospital, esse lado de acolher o paciente, e eu tento buscar isso nos meus pacientes, porque eu acho isso fantástico e é o que é insubstituível, né, pela tecnologia. Então, quando eu vejo esse paciente chegando no meu consultório, você consegue já perceber que não tem uma doença ali, e ali é mais uma questão emocional que está ligado, que hoje, igual a gente falando de pandemia, de números, né? Hoje as doenças emocionais talvez são uma das principais doenças no mundo, né? Quando você pega depressão, ansiedade, agitação, estresse, principalmente pós-Covid, né? Então, o número de pacientes doentes emocionais aumentou muito. Automaticamente, eles vão ter sintomas que a gente percebe no consultório. Então, você precisa de acolher esse paciente. Se o paciente chegar no consultório de um médico, e o médico for muito exato, né? Usar muita tecnologia, esse médico vai pedir um tanto de exame, não vai dar nenhum diagnóstico, ele não vai dar nenhum sintoma, nenhum medicamento e não vai tratar. Porque, na verdade, esses pacientes precisam de ser acolhidos. Ele precisa de conversar, tanto que, pegando um exemplo, essa paciente do meu consultório saiu do meu consultório sem nenhum exame, sem nenhum remédio. Ela ficou no meu consultório ali 20, 30 minutos conversando, eu conversei com ela, com a mãe, nós definimos no final da consulta que era um quadro de ansiedade, a mãe se identificou muito na nossa conversa,
na consulta. A mulher falou, doutor, tudo que você está falando serve para mim, uma questão genética, e saiu do nosso consultório como um bate-papo. E com certeza muito melhor do que se eu tivesse dado dezenas de exames e receita, porque ela precisava de ser acolhida. E é isso que a medicina é insubstituível, né? Quando o médico ele tem essa percepção e esse lado mais humano, que é uma coisa que eu venho buscando muito, a gente já conversou isso várias vezes na nossa célula, assim, o homem, nós homens, e principalmente que nós que exercemos cargos ou profissões de liderança, a gente tem um grande problema do ser humano, que é o orgulho, a vaidade, né? Então, quanto mais você consegue sair desse orgulho, trazer mais uma questão de humildade e de proximidade com o próximo, né? Você vai trazer benefício. Então, assim, a medicina vai muito nessa vertente, né? Assim, eu tenho isso muito no meu coração, na minha opção, de humanizar, né? Uma coisa que a tecnologia assim, que não vai substituir essa medicina, né? Que é o que eu aprendi com meu pai e tento trazer e busco isso no meu consultório. Cara, você tratou a família, né? Assim, você fala assim, cara, for consulta para um, você tratou a mãe. A mãe, ela falou, doutor, você tá falando para mim. Eu falei, não, mas é um caráter genético, né? A sua filha aprende com você, né? Assim, é o exemplo em casa, né? Assim, essas doenças emocionais, né? E hoje, igual eu falei assim, a pandemia, por exemplo, vamos pegar um gancho da pandemia na obesidade. O número que saiu agora, em 2023, né? A pandemia trouxe vários reflexos, né? Na sociedade mundial, né? As doenças emocionais estouraram, né? Porque as pessoas ficaram isoladas, né? E perderam oportunidades de emprego, de trabalho, etc. Então, na parte da obesidade, obviamente, a obesidade ela teve um boom muito grande por causa, em 2020, com Covid. Sim. Não tinha nem lugar para você fazer atividade física, né? A alimentação era tudo iFood, estourou, era tudo industrializado. Eu lembro que na época lá minha filha estava com 2 anos, eu não tinha nem pracinha para ir, porque as praças em Belo Horizonte foram fechadas, o clube fechou. Eu lembro que eu pegava o carro e ia lá para Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, que era um lugar que era aberto, né? Então, assim, você não fazia atividade física, você comia muito mal, porque você não tinha condição de sair para nenhum. Então, isso no mundo todo. Então, a obesidade, obviamente, começou a crescer muito. Só que agora, um dado legal que eu vi essa semana, que do ano passado, 2022 para 2023, a população jovem, que a gente classifica de 18 a 25 anos, ela dobrou o número de obesos, mesmo o Covid já tendo acabado. Então, qual que é a interpretação disso? Por que os jovens vamos arredondar aqui, 20 anos, saiu, se eu não me engano, de 9 para 18%. Foi exatamente, saiu de 9% de obesos nessa faixa etária para 18%, dobrou. E por quê? Qual que é a interpretação? Esse grupo de pessoas, lá em 2020, quando começou o Covid, eles estavam acabando a faculdade, ou recém-formados, entrando no mercado de trabalho, eles estavam começando a buscar novos empregos, e veio o Covid e acabou a vida desse pessoal, né? Imagina se lá, eu tive alguns exemplos de acadêmicos que me acompanhavam, que estavam nos últimos anos de medicina, e normalmente os últimos anos de qualquer faculdade é a parte mais legal, que vai fazer estágio, vai para o campo de trabalho, vai para a mão na massa, né? Exatamente. Aí, inclusive na medicina. Então, vários acadêmicos que me acompanhavam falavam assim, não, Rafael, está muito ruim, porque para começar online não é tão cativante como uma aula presencial em qualquer curso, né? E na hora de você colocar a mão na massa, nos últimos anos, semestre ali, fechou tudo. Então, assim, esse pessoal teve uma formação mais limitada, de todas as áreas. Os que formaram, o mercado de trabalho estava fechado, as empresas todas em lockdown, tudo fechado. Tudo entrando no novo esquema de profissional, né, de home office, etc. Então, esse pessoal teve uma frustração muito grande, essa faixa etária, porque eles estavam se formando e entrando no mercado de trabalho nos seus 20 anos, quando veio a pandemia. Então, obviamente, é o que a gente falou agora há pouco, gerou uma doença emocional. Esses pacientes começaram a ficar mais depressivos, ficar mais em casa, sem trabalho, sem experiência, sem uma carteira assinada. Então, gera uma segunda doença, que é a obesidade, que é uma doença muito grave, né? Assim, igual você comentou no começo, assim, quando você estava me apresentando, falando que a minha especialidade se assemelha à cirurgia plástica, as pessoas se confundem, né, a obesidade como questão estética, né? Você não precisa disso, é estético, né? As pessoas falam muito com meus pacientes assim, não precisa, você é preguiçoso, né? Fazer uma bariátrica, você é preguiçoso, ou você tá gordinho, mas você é saudável, né? Assim, aquela frase gordinho saudável, né? Eu falo muito isso no consultório, assim, não existe gordinho saudável, né? Você pode ter o obeso, primeiro não é gordinho, é obeso, né? Você pode ter o obeso mais ou menos doente. Por quê? A obesidade, por que ela é uma doença grave? Quando a gente fala assim, obesidade é uma doença grave. Porque a obesidade, por si só, já é uma doença, né? O paciente obeso está inflamado, né? Para quem não entende muito bem, assim,
Vamos voltar no Covid como exemplo, pegando um gancho. Por que no Covid você ia no CTI, metade do CTI era idosos e outra metade era obesos? Por que não eram pacientes jovens não obesos igual nós dois, por exemplo? Porque nós não estamos inflamados, nosso corpo não está inflamado. Quando você pega um cara da nossa idade, 30 e poucos, 40 anos, obeso, ele está inflamado, ele está naquele momento, o corpo dele é inflamado. Então, quando você pega um vírus, uma bactéria, um outro agente contamina esse paciente, essa contaminação é potencializada pela sua inflamação. Uau. Foi o que aconteceu no Covid, né? Assim, na teoria, Covid sim, era uma gripe, era um vírus respiratório. Quando pegava a mim, igual eu tive Covid, não sei se você teve, mas as pessoas tiveram, né? A gente ficou gripado em casa. Ok, mas quando essa gripe pega um paciente que está inflamado, que é o obeso, potencializa. Aí vira uma grave pneumonia que você precisa ter e precisa ser entubado. É o que a gente viu na televisão que aterrorizou todo mundo, né? Até hoje, por exemplo, hoje eu tenho um dia de caixinha de perguntas no Instagram, eu tive 2 perguntas lá, perguntando se para operar precisa ser entubado, porque todo mundo ficou com aquela imagem de ser entubado do Covid. E eu falo, gente, precisa, mas é completamente diferente, né? Uma coisa é você está doente para ser entubado porque seu pulmão não respira mais espontaneamente, outra é se você ser induzido a uma intubação, que é a anestesia geral, né? Então, a obesidade que eu estava falando, ela por si só já é essa doença inflamatória, e o que deixa ela mais grave, que a gente fala que a obesidade é grave, é que ela traz outras doenças. Que as mais comuns que a gente fala, eu falo no consultório, a gente estava discutindo aqui, e o pessoal mais conhece, quase todo obeso vai desenvolver a pressão alta, o colesterol alterar, vai levar o colesterol, ele vai ter diabetes, que é uma doença silenciosa, não dá sintoma, ele vai ter ali problemas articulares, né, a sobrecarga de peso. Um paciente que pesa 140 quilos, deveria ter 90, ele está 50 quilos acima do peso. Então, a mesma coisa de dizer ao Fernando. 50%, né, cara? Eu dizer assim, Fernando, vamos fazer uma caminhada, vamos pôr que você é esse paciente de 140 quilos que deveria ter 90, e vira assim, Fernando, vamos fazer uma caminhada, aí você fala assim, não consigo, eu vou te chamar de preguiçoso, mas eu tenho que lembrar que você está com um saco de cimento nas costas. Sim. É uma coisa de chamar agora, eu sei quando você operou, Fernando, toma esse saco de cimento, põe nas costas e vão para academia. Essa é a analogia que eu faço com as pessoas que não são obesas e criticam aquele paciente obeso que busca o tratamento, porque ele não sabe o que esse paciente passa. O paciente obeso, é fácil você que está assistindo, só pensar, se um cara está 40 quilos acima, você pensa que são 2 galões de água. Tenta carregar um na mão, já é difícil, agora põe 2. Agora fica 24 horas do seu dia, carregando 2 galões de água para fazer todas as suas atividades, tomar banho, sair, trabalhar, namorar, passear, qualquer coisa. Com 5, 10 minutos você está exausto. O obeso, involuntariamente, ele está carregando ali 30, 40, 50, 70. Eu já operei pacientes que perderam 90 quilos. Então, imagina qual que é a sobrecarga que o organismo dessa pessoa tem, de 24 horas por dia, está com 90 quilos acima do que deveria estar carregando isso, né? Então, assim, é uma doença muito grave. Inevitavelmente, esse paciente de 50, não sei se é o de 90, não, Sim. o de 40, com os anos, o joelho não vai aguentar, o quadril não vai aguentar, aí vem o coração, começa a ter que trabalhar muito mais que deveria, é por isso que ele vai desenvolver a pressão alta. O pulmão tem que ventilar e levar oxigênio para um tecido 40 quilos a mais, então, quer dizer, vai entrar numa falência, que é aquele paciente que anda 2 quarteirões e fica cansado. Aí você vai chamar esse paciente preguiçoso, é quando você não tem compaixão desse paciente. Ele não é preguiçoso, o corpo não aguenta, né? É isso que as pessoas não conseguem ver no paciente obeso e acabam criticando ela, falando que lá você é preguiçoso, você vai fazer a bariátrica, mas você quer o caminho mais fácil. É estética, mas assim, de forma alguma não é estética, né? Eu comentei com você, eu fico extremamente feliz quando eu vejo o retorno dos meus pacientes, né, que eu opero. Eu sou um cirurgião que gosta de acompanhar esses pacientes. Os pacientes voltam com 3, 6 e 1 ano assim, no meu consultório, 3 meses, 6 meses e 1 ano, né? E esses pacientes têm quase que remissão total das suas doenças. Eu pego pacientes, vários pacientes com pressão alta, colesterol, diabetes. Eu tive recente uma menina que a menina jovem, se eu não me engano, ela tinha 28 anos, e ela nem era obesa, para quem acha que a cirurgia é só para os grandes obesos, não, essa menina, se eu não me engano, ela tinha 86 quilos, obviamente ela era pequena, mas ela já ela estava no limite ali para se enquadrar no que a ANS, que os convênios põem como norma para poder fazer a cirurgia bariátrica, que é a obesidade moderada. E ela tinha uma diabetes muito grave. Ela se aplicava insulina, né? Para quem não sabe, quem é diabético grave tem que aplicar uma injeção, a insulina é aplicável na barriga, ela se aplicava 5 vezes por dia, assim, depois do café da manhã, depois do almoço, depois do lanche à tarde, depois da janta, toda vez que ela comia, ela tinha um pico de glicose, né, uma hiperglicemia, que ela tinha que aplicar insulina. Então, assim, 28 anos de idade, assim, qual que é a qualidade de vida dessa pessoa? Né? Não é questão que ela estava ali, uma obesa leve, ali, gordinha, não, mas é questão de qualidade de vida, que a doença
que a obesidade não quer dizer que a diabetes é só porque é obeso, claro que não, mas quem é obeso é o fator de risco de levar uma diabetes. Então, assim, o que a gente faz com esse paciente? Com essa paciente foi meu consultório, eu falei com ela assim, nós temos que operar. A mãe dela foi com ela, estava meio reticente, né, que isso é uma cirurgia um pouco agressiva, que ela não era tão obesa, mas eu fui mostrando na consulta que eu não estava preocupado com o grau de obesidade dela, eu estava preocupado com a diabetes dela. Qualidade de vida péssima com 28 anos e, infelizmente, a tendência é o rim começar a entrar em falência, né, esse paciente cair na hemodiálise. Aí a qualidade de vida aí acabou, aí a vida fica presa numa máquina 3 vezes a semana trocando sangue, que é o desfecho da diabetes. Enfim, eu operei essa paciente, né, deu tudo certo, ela voltou recente comigo, tem 15 dias que ela voltou no consultório, com 3 meses de cirurgia, ela nunca mais aplicou insulina. Então, assim, como que o médico ou qualquer pessoa fala que essa cirurgia, claro, tem seus critérios, nós temos que ser éticos, né? Mas não tem como falar que é uma cirurgia ruim, uma cirurgia que vai mutilar a pessoa. Claro que não. Você tem que estudar bem esse paciente, definir uma indicação, o que pega na medicina e no ser humano, né? A ambição de alguns cirurgiões que sai operando todo mundo e começa a querer operar. Aí sim é o erro, né? Mas quando a cirurgia, eu falo isso para todo mundo, quando a cirurgia ela é bem indicada, bem trabalhada, e esse paciente, eu brinco com meus pacientes, né? Eu vou falar aqui, eu mando eles operarem primeiro da cabeça, para depois a gente fazer uma cirurgia na barriga. Quando isso tudo é trabalhado, que esse paciente tem uma assistência psicológica, nutricional, o resultado é fantástico. O resultado é fantástico. Eu brinquei aqui de operar a cabeça porque a obesidade não é só porque o cara come muito. Obviamente que não, né? Ele tem uma vida não muito organizada, ele come errado, ele tem fatores genéticos, a gente chama que a obesidade é uma doença multifatorial. Né? Quer dizer, tem vários fatores, genético, hereditário e, obviamente, comportamental alimentar. Então, esse paciente precisa de tratar o seu comportamento, seus hábitos, para depois fazer uma cirurgia, né? Porque aquele paciente que só quer fazer cirurgia, mas não quer mudar os hábitos, não vai ter sucesso. Sim. Todo mundo conhece um parente, um vizinho, outro que operou bariátrica, passou 10 anos e engordou tudo de novo. Porque é a pessoa que não mudou a cabeça, né? Assim, se você não mudar os seus hábitos, a genética a gente não muda na cirurgia, né? Eu não vou fazer uma bariátrica e esse paciente vai ser geneticamente alterado, ou vou operar ele e vai sair do bloco cirúrgico com a roupa da Barbie, né? Não vai acontecer isso. Eu falo com os pacientes, a gente introduz no paciente uma ferramenta. Que a cirurgia bariátrica, eu falo isso para todo mundo, é uma ferramenta de que aquele paciente precisa para ajudar a mudar o seu comportamento e seus hábitos. Quando ele usa essa ferramenta a seu favor, os resultados são muito legais, né? Por isso que eu gosto tanto dos resultados, porque eu ajudo o paciente a mudar seus hábitos, literalmente só ajudo, quem vai usar, quem vai fazer, o sucesso da cirurgia depende só dele. Sim. Eu, como cirurgião, eu falo para todo mundo, gente, vocês têm que casar comigo, assim, eu tenho que proporcionar uma boa cirurgia, tecnicamente falando, e vocês têm que pegar essa boa cirurgia, essa grande ferramenta, né? Eu falo que é uma fantástica ferramenta, e usar ao seu favor. Se você usar, igual essa menina que eu dei exemplo, da diabetes, com certeza ela está tendo bons hábitos. Sim. Com certeza ela está fazendo atividade física, está alimentando bem, está usando sua suplementação vitamínica, proteica, e vai ter resultado muito bom, que é o que a gente busca para os nossos pacientes. Sim. Que são extremamente doentes. Então, esse clichê de gordinho saudável, a gente não gosta muito disso não, porque não existe isso, né? São doentes, obesos, alguns mais, outros menos, que precisam de um tratamento, que seja um tratamento cirúrgico ou um tratamento multidisciplinar, porque o obeso sozinho ele não consegue tratar essa doença, porque é uma doença de difícil controle. Eu vejo a cirurgia como um grande estímulo para a pessoa engrenar, vamos falar assim, em um projeto de melhoria do corpo dela, e aí acaba aquele trabalho mental, porque, querendo ou não, às vezes, que você comentou, né? Poxa, coloca aí um saco de cimento de 50 quilos. Mas, enquanto você estava explicando, eu estava pensando aqui, eu falei, cara, beleza, vai me dar um saco de cimento de 50 quilos, só que eu tenho o corpo preparado, eu não carrego esse saco de 50 quilos há 10, 15 anos, né? E aí você tem uma série de coisas ali que impede a pessoa mesmo de iniciar um processo de reeducação e tudo, porque ela já vem ali. Então a cirurgia, eu olhando de fora, sem especialização nenhuma nisso, eu vejo que é um grande start também, porque você fala para aquela pessoa ali, cara, agora você tem um projeto de melhoria de vida. Então eu estou mexendo com você, automaticamente apertou o botão da autoestima também, né, Rafa? Você chegou e fez assim, liguei o botão da autoestima. Por quê? Aquela pessoa vai... ela não vai reduzir de tamanho de uma hora para outra, mas o resultado é rápido. O resultado é rápido, ela vai alimentar melhor, ela vai começar a fazer um controle mental, uma dieta, vai olhar talvez para algo ali e vai falar, não, isso daí, se eu comer, às vezes ela até deve pensar, se eu comer eu engordo, né? Porque já tem tanta aquela característica do passado. Eles ficam assim, exatamente, você falou o que eu gosto muito de conversar no consultório, né?
a cirurgia é uma ferramenta, e eu brinco com os pacientes assim, né? Na primeira consulta eu já falo, a cirurgia começa hoje. Você já vai chegar na sua casa e mudar seus hábitos hoje. Já vão largar a Coca-Cola, cerveja, sorvete, hoje. Porque é hábito, né? Igual assim, a cirurgia é só o start. Eu falo isso, ó, a cirurgia é um grande empurrão. Você está dando de um empurrão grande. Você pega um paciente, a média de peso que a gente opera é 130 quilos, 120, 130 quilos. Lógico, tem os super e os de 100, mas a média é 130. Então, esse paciente, ele tem muitos e muitos anos que ele está acima dos 100 quilos. Então, autoestima baixíssima, vida não está legal, a questão social, eles são reprimidos. Sim. O obeso não quer sair, ele se acha feio, ele não tem uma roupa legal, ele não acha que não é tão sociável, né? Então, são pacientes que têm um viés de doença emocional grande. Eu brinco, eu sou um ótimo psicólogo, eu lido com obesidade todo dia, então quase todos os obesos têm, além das doenças, tanto que uma das doenças que os convênios usam, a gente chama de comorbidade, né, aquelas doenças que eu falei que estão associadas, estão lá as doenças emocionais. As doenças emocionais fazem parte das doenças relacionadas à obesidade. Então, quando a gente vai lá e proporciona uma cirurgia, que sim, tem um resultado rápido, né? Assim, pra você ter uma ideia, em 3 meses, que é quando o paciente volta no primeiro retorno, né? Esse paciente já perdeu mais ou menos 20% do peso. Então, você pega um paciente de 130 quilos, ele perdeu 25 quilos em 3 meses. Assim, nunca na vida, nenhuma pessoa de 130 quilos vai perder 25. Assim, e isso, assim, não é até tão legal falar isso, não. Se ele ficar no sofá de casa, ele vai chegar próximo disso. Se ele tiver uma vida muito, muito legal, ele vai passar. Né? Então, assim, mas qual é o problema de eu falar do sofá de casa? Se o paciente não tiver disciplina em mudar, ele vai estacionar mais rápido na perda de peso, que a gente espera que seja de 40%. Sim. A cirurgia tem um potencial de perder 40% do peso, que é muita coisa. Se o paciente não mudar os seus hábitos, não usar esse start, essa ferramenta a favor, ele vai estacionar ali nos 30 e depois vai ter o reganho. O peso para quê? Né? Assim, porque a cirurgia vem para... Você dá um gás a esse paciente, ele vai virar assim, putz, eu estou mais bonito, estou me sentindo bem. Sim. Agora eu quero sair com o meu irmão. Nossa, a roupa... Eu tenho... Isso não é doutor. O pessoal fala assim, doutor, estou usando aquela blusa que eu ganhei lá 9 anos atrás e falei que não ia dar para os outros, tá no armário, tem 9 anos, estou usando aqui, vindo no consultório com a roupa. Então isso é muito legal, você ver o pessoal que faz... A estética, a gente falou, faz parte, sim, é importante, sim, porque ela ajuda você a buscar mais, assim. Eu tenho muitos exemplos, assim, principalmente mulheres, a maioria dos pacientes são mulheres, que conseguem se promover no trabalho. Porque você vê que a questão social da obesidade, e eu brinco, assim, eu já sei a resposta, mas eu pergunto, você fez alguma capacitação, alguma coisa? E a pessoa fala, doutor, não fiz nada, tipo, emagreci. Então, assim, você vê que a obesidade, além das doenças, ela tem um fator social. Se a pessoa é obesa, ela não consegue crescer tanto na empresa. Não vamos longe, não. Eu não sei de cabeça aqui nenhum executivo de grande sucesso que tem 150, 140 quilos, assim. Grandes executivos obesos. Você não vê. É porque o obeso não é inteligente? Não, mas ele tem uma dificuldade de ascensão social, né? Ele tem um preconceito social. Então, assim, quando eu tenho várias pacientes que vão lá, voltam no meu consultório 1 ano depois, com 50, 60 quilos a menos, e dentro da empresa ela subiu de cargo, só pelo fator estético, né? Deixar de ser obeso. Então, assim, é uma doença muito séria. E isso é muito bom para o paciente. Ele vai ver, não, estou mais bonito, quero sair, foi efetivada no trabalho. Então, assim, esses pacientes, quando eles vão no meu consultório com 1 ano, né? Eu acompanho até 1 ano, depois eu dou alta. Eles têm pânico de ganhar peso. Eles falam, doutor, nunca mais, assim, eu não quero voltar para os meus 3 dígitos. Eles têm o 3 dígitos na cabeça, né? Assim, doutor, eu não quero nunca mais ter 3 dígitos. Assim, eles ficam preocupados porque as pessoas acham que a bariátrica vai fazer com que esse paciente nunca mais coma, né? E não existe isso. Há muitos anos atrás, a cirurgia era diferente, tinha anel, né, que é uma técnica diferente. Hoje em dia, a cirurgia é muito tranquila, assim. Uma cirurgia que a gente gasta em 1 hora de cirurgia. O paciente fica 24 horas só internado, né, opera um dia, vai embora no outro. E com 12 dias, volta no meu consultório de vida normal, eu já libero para trabalhar. Assim, não cai, massa, não cai, é o paciente que não cai no INSS, né, eu brinco, né? Então, assim, hoje é uma cirurgia de 1 hora, 1 dia internado, com 12 dias, vida normal, volta a trabalhar. Porque a cirurgia é o vídeo, né, que a gente... É a tecnologia proporcionou isso. Assim, antigamente, a bariátrica... Não vou muito longe, não. 8, 10 anos atrás, cirurgia aberta, eram 8 horas de cirurgia, grandes cortes, né, pacientes muito grandes. O paciente ficava 5 dias internado, altas chances de trombose. Então, hoje, as taxas de complicação giram em 0,5%. Assim, é quase zero, né? Então, o resultado é muito bom. Né? Assim, esse paciente ele tem uma cirurgia muito segura. Então, não é mais igual antigamente que o paciente fazia bariátrica, ficava passando mal, não comia, tinha dificuldade para comer, ficava vomitando. Hoje não tem isso, assim. Pra você ter uma ideia, minha receita de alta, quando o paciente tem Luftal e dipirona. O paciente vai para casa com dipirona e Luftal quando usa. E, lógico, todos estão no segmento nutricional, né, as etapas que a gente fala, os pacientes voltam com o doutor, não, tolerei legal, nunca vomitei, nunca passei mal. Hoje a cirurgia é muito bem estabelecida. Então, quando os pacientes chegam lá no meu consultório com 1 ano de cirurgia, eles estão comendo de tudo. As pessoas acham, né, o público acha que o bariátrico nunca mais vai comer. Não, muito pelo contrário. Ele vai comer,
Só que a gente tem que reeducar a cabeça, a cirurgia é para reeducar a cabeça. Ele não vai mais comer 12 pedaços de pizza, igual quando tinha 150 quilos ele comia. Realmente não come. Mas ele vai comer 2. Ele não vai comer um Big Mac, 2 Big Mac, vai comer meio, talvez, ou 1. Então, assim, a cirurgia, ela vem só para reeducar esse paciente, dar o start, que você falou, dar um start, proporciona qualidade de vida. Se a pessoa que tinha 140 quilos, ela passa ali para os seus 70, 80 quilos, ganha uma qualidade de vida absurda. Se ele for racional, um pouquinho, ele não vai querer ter a vida que ele tinha antes. Claro. A voltar até a doença e as limitações físicas, de saúde, social, emocional, que a doença trazia para a vida desse paciente. Então, assim, quando eu cheguei, eu lembrei agora aqui, quando eu cheguei em Divinópolis, eu não ia fazer bariátrica, eu já tinha formação de bariátrica, mas eu não ia exercer a bariátrica porque são pacientes complexos, né? Você tem que ter um grupo muito grande para assistir esse paciente. Mas a demanda foi tão legal, e, assim, e a questão de dom, assim, eu me sinto muito, eu já comentei isso algumas vezes, nós todos somos instrumentos de Deus, Sim. né? Assim, nas suas áreas, você que o podcast Sim. É um exemplo disso, né? O seu podcast, eu já falei isso pra gente, eu falei com seus seguidores, ele é um instrumento que você usa aqui, né? Para atrair as pessoas e a gente levar o conhecimento e talvez a palavra, porque não tem como a gente não falar de Deus, né? Nós que somos cristãos e sabemos da importância de Deus, então assim, eu me sinto um instrumento de Deus na minha vida como médico, né? Eu falo assim, eu vim de uma família católica, né? Hoje em dia somos evangélicos, né? Somos da Igreja Batista. Eu tenho 5 anos de conversão, mas eu sou de uma família cristã. Meu pai é muito ativo, né? Então sempre cresci no berço cristão e a gente sabe que meu pai, eu vi ele sempre como instrumento de Deus na medicina e eu também me vejo assim, né? E quanto mais eu cresço espiritualmente, mais eu me vejo um instrumento e mais tenho que buscar essa assistência para o paciente, né? O que a gente está falando mais cedo aqui do acolhimento com o paciente, tudo, o lado cristão nos deixa muito mais sensíveis, né? Esse é o famoso fazer por amor, né? Exato. Assim, né? Fazer por amor e procurar humanização, porque senão você chegava para aquela menina lá com a mãe Enfim. E eu tenho certeza que com 2 minutos que você vê a pessoa entrar com a experiência que você tem e sentar na sua frente, você já sabe medicar o que ela precisa fazer e talvez em 10 minutos você ia falar para ela tchau. Mas não era aquele lance, né? Era o lance da humanização, que é esse lance que vem do cristão e na minha mais área, forte. Na minha área dessa medicina, né, assim, tem algumas frases feitas assim, cirurgião acha que é Deus, né? Neurocirurgião tem certeza que é Deus, né? Porque pega um paciente lá com casos muito graves e revive, né? Eu trabalhei no trauma lá no João Batista, a gente pegava pacientes assim, extremamente graves, assim, praticamente mortos, e a gente conseguia fazer uma coisa legal ali, ter um resultado legal. Então, assim, quando você começa a lidar com a vida, que é a minha realidade hoje, né, como cirurgião, você não tem como não te aflorar um lado espiritual, né? Porque, assim, se a gente for ficar falando aqui de exemplos, e eu já tive vários exemplos de pacientes meus, assim, que eu, tecnicamente, assim, como humano, não tinha o que fazer. E no meio das cirurgias ali, assim, Espírito Santo, opera aqui. E a cirurgia, e o paciente melhorar, assim. Eu tenho um exemplo legal. Eu estava operando com meu pai. Era uma cirurgia de vesícula, assim, a vesícula ela fica encostada no fígado. Então, quando você está tirando a vesícula, o fígado pode sangrar, e o fígado é uma grande esponja de sangue, assim, é o maior órgão sólido que a gente tem. Então, aí começou a ter um sangramento, mas a princípio, ok, assim, a gente está acostumado com sangramento, né? A gente vai lá, e quando você começa a sangrar o fígado, você cauteriza o fígado, que é um calor, né, que você vai queimando. Quando você queimar o fígado assim, você cauteriza. Aí começou a não parar, aí começou a ficar um sangramento um pouco mais importante, aí a gente entra com alguns instrumentos, assim, gazinhas, compressas na barriga, assim, para tentar comprimir. E começou a sangrar um pouco mais do que o habitual. Assim, aí a cirurgia começa a ficar um pouco mais tensa, que é normal, né? O sangramento deixa o contexto ali um pouco mais tenso. E nós estamos ali paramentados, a gente não encosta em ninguém, ninguém encosta na gente, né? A gente só encosta no paciente e nos materiais cirúrgicos. Então, toda sala cirúrgica ficam, a gente chama de circulantes, né? Enfermeiros que ficam nos dando os materiais que a gente precisa, tudo externo, e eles abrem os materiais, né? Então, eles começaram uma das enfermeiras estava circulando, começou a abrir gazinha pra gente, a gente pode gazinha para pôr lá no fígado e comprimir para parar e tal. Isso tem muitos anos. A cirurgia do meu pai, eu com ele, assim, a gente já é um pouco mais estressado naquela situação de parar o sangramento, e gazinha, aquela situação. Aí eu lembro disso, na hora eu e meu pai, nós não conversamos um com o outro, mas nós dois percebemos o que aconteceu. Aí numa das horas que a gente pediu para essa circulante abrir mais uma gazinha, ela estava com uma blusa a blusa de bloco cirúrgico é meio de gola de ver, assim, normalmente essas blusas verdes, né, que a gente usa no bloco cirúrgico verde. No que ela foi abrir, ela estava com um pingente assim, e
a Uca ela saiu para fora, na hora que ela foi flexionar o corpo assim, e era um crucifixozinho assim, do Espírito Santo e tal. Saiu, no que a gente pegou o gazinho, foi para a barriga, o sangramento parou. Parou, e estava numa situação de extremo estresse. Aí você pode falar, coincidência, nada a ver, mas assim, para quem está do outro lado, acredita na presença, assim, você fica assim, uai, parou. O colar dela saiu, ok, pois existem pessoas que são ateus e acham que não, parou, porque aí o sangramento ia parar uma hora, né? Mas a gente já, assim, numa situação de estresse, uma imagem, assim, a imagem do crucifixo, do Espírito Santo apareceu pra gente ali, nossa, a gente pegou, quando a gente voltou pra barriga, assim, o sangramento parou, assim, inexplicavelmente, porque é a força do Espírito Santo atuando na gente, né? E eu já tive situações que isso foi esse ano. Eu peguei um paciente grave de câncer de intestino, e esse paciente no pós-operatório ele evoluiu com muito vômito. A gente chama de obstrução intestinal. Vômito, e aí a gente passa uma sondinha no nariz para o paciente não ficar vomitando, então essa estase, né, que é o líquido, vai no reservatório. Normalmente, quando a gente passa essa sonda, a gente deixa no máximo 2 dias, porque a tendência é diminuindo, se não diminuir, você tem que fazer alguma coisa cirurgicamente. Esse paciente deu os 2 dias que ele estava com a sonda e saía ali mais ou menos 1 litro, 1,5 litro, chegando a 2 litros por dia de estase, né, como se fosse o que seria o vômito dele. E ele estava já com tudo que é tipo de remédio para melhorar o intestino, para ver se passava, para ver se desobstruía o trânsito intestinal, né, para ele voltar a evacuar e parar de... Eu brinco que o nosso intestino é igual um encanamento, uma caixa d'água e um encanamento. Nós temos mais ou menos 5, 6 metros de tubo digestivo, né, da boca até o ânus pode chegar em 11 metros, né, varia muito. Mas se você pegar uma média, da boca até o ânus são 6 metros, né, esôfago, estômago, intestino delgado, grosso, reto lá. Então eu brinco que é um encanamento. Se alguma coisa no meio fechar, vai acumular água para cima e para cá jorrando na caixa d'água e vai parar de passar embaixo. Obstrução intestinal. É o que o meu paciente estava. Então ele estava já no CTI, um cirurgia grave, um câncer, tudo, e já estava com 2 dias de sonda. E eu sempre discuto os casos mais graves com meu pai, né? Lá em Divinópolis eu moro na casa dele, minha casa aqui, mas lá em Divinópolis eu fico no apartamento do meu pai. E eu com meu pai jantando, discutindo o caso, assim, pai, tem que fazer alguma coisa, vou ter que reoperar e tudo. Não tá bom, tá ficando grave, vou ter que operar, já não tem mais o que fazer. E toda vez que eu tenho casos muito graves, igual na nossa vida, quando a gente tem situações muito graves, a gente ajoelha, né? Aí eu ajoelhei na cama, já fiz isso várias vezes. Fiz recentemente, faço isso com muita frequência. Eu ajoelhei e pedi pro Espírito Santo, o Espírito Santo, vai lá naquele CTI, põe a mão naquela barriga e opere, porque eu já não consigo fazer mais nada. E fui dormir, né? Assim, no outro dia, 7 horas da manhã, eu tinha que ir para o hospital e sempre eu chegava, o primeiro paciente que eu olhava era ele, o paciente mais grave. E esse paciente, ele estava saindo a média de 1.800 ml na sonda, né? Depois que o Espírito Santo foi lá e operou ele, que eu pedi para ele ir lá e operar, ele operou. Cheguei no outro dia, o paciente já estava lá com 100 ml na sonda, assim, que é o que quando a gente tira. Uau. Eu cheguei assim, a pessoa, não, melhorou rápido. Aí eu disse, não, eu acho que melhorou, né? Uau. Então, assim, várias passagens, né, assim. Então, assim, somos instrumentos, né? Assim, na medicina, como tem essa questão de lidarmos com vida, existe os egos, né? As pessoas que acham que é coincidência, que não é isso, mas nós que temos o pensamento, a sabedoria cristã, que sabemos que somos guiados por uma força muito maior, pelo Espírito Santo, que está presente na nossa vida, isso fica muito legal. É uma profissão que a gente consegue fazer com muito amor. Porque você vê e você percebe no seu dia a dia que você está sendo usado. Assim, eu tenho esses pacientes na minha vida e eu chego em casa e eu sou muito emotivo, eu começo a chorar, assim, minha esposa sabe, minha esposa é médica, né? Eu começo a chorar contra ela, assim, o tanto que é legal a gente perceber a força do Espírito Santo na vida das pessoas. E eu, na minha profissão, eu percebo isso diariamente. Então, e quanto mais, e aí que vem a questão da nossa afinidade, né? Procurarmos cada vez nos aproximar de Deus, temos afinidade com Ele, porque quanto mais você tem afinidade com Deus, né, com Jesus, mais Ele vai te proporcionar isso na sua vida, né? Que no meu caso é ajudar o próximo, né, através da medicina, né? Então, assim, para quem não é cristão, para quem vê a gente falar assim, acha que é clichê, mas, assim, é muito legal, né? Quando você sente a presença do Espírito, quando você percebe que as suas mãos, as suas atitudes, a palavra, o seu raciocínio, igual você na sua área, vai impactar a vida de outras pessoas. E a medicina me proporciona isso de uma maneira muito real, né? A diferença do médico, talvez para o não médico, que eu como cirurgião, lidando ali com vida, eu tenho a realidade do sobrenatural, né? O natural, você chega lá, tira um apêndice, pronto, tirou. O sobrenatural é a cirurgia, dá errado,
você não conseguir resolver e aquela situação ser resolvida, né? É o sobrenatural, é o que a gente vê acontecendo em cultos, em grandes multidões, em eventos cristãos, mas eu vejo isso no dia a dia, e isso para mim é uma coisa que já ficou tão natural, porque eu sei da presença de Deus na vida das pessoas e na minha vida, então isso é muito, muito legal, assim, e eu vejo na sua vida, né, a sua história, o podcast é um exemplo, assim, igual eu falei, né, instrumento, né, isso aqui é um instrumento para a gente poder falar essas coisas, para as pessoas escutarem, e talvez tocar as pessoas e ver que o sobrenatural, ele é possível, né, desde que a gente busque, desde que a gente se aproxime e tenha afinidade, né, com o Pai, que é o grande responsável, né, cara? Cara, de arrepiar você contar isso aqui, porque até falar pro pessoal, né? Cada episódio aqui do Jornada Cast é isso, cara. A gente pode chamar, acredito que qualquer profissional, se ele for um cristão, a gente vai começar a falar de assunto técnico, de repente, o Espírito Santo que está aqui no meio vai falar no nosso coração, né? Não tem jeito. E eu vejo isso muito, Rafa, assim, você no lado de humanas, sendo utilizado como instrumento de Deus lá, e Deus é tão simples e tão criativo ao mesmo tempo, né? Que assim, você orou, vai lá, bota a mão, opera, e tem gente que fica esperando, tipo assim, não, ele não foi lá, operou, não, é a operação do jeito dele, ele óbvio, né, botou a mão, enfim, e eu vejo isso hoje na minha profissão também, cara, que é exatas. Tenho vivido experiências assim, que tem hora que eu começo a rir sozinho, mas eu chego em casa e choro, porque você está no meio de uma reunião, enfim, com pessoas, e você não entender nada do que está acontecendo, e passa uma reunião, 2, 3, 4, de repente alguém vira para você num cantinho e fala, cara, eu queria que você orasse por mim. Você fala, como assim? Como assim, né? Assim, o que está acontecendo? Né? E aí é nesse momento que eu começo a rir por dentro, porque é a gente ter os olhos espirituais mesmo, os ouvidos espirituais, e ter esse relacionamento, cara, íntimo com o Espírito Santo. Isso é bonito demais, cara. Isso é... Eu falo, moçada, quem não é, procure. Não adianta a gente falar, não adianta a gente contar. É sentir, né, É cara? sentir. É sentir. E mais uma vez, tem nada a ver com religião, cara. Tem a ver com a minha história, amor. Assim, a minha história, assim. Então, para falar de religião, aí eu lembro da minha história, né? Vou falar da minha história dentro da igreja, né? Eu falei assim, eu sou de uma família católica, extremamente católica, assim, igual eu falei, meu pai, por ter sido político, então ele tinha muito contato, assim, o arcebispo, o padre, esse pessoal passa o Natal, até hoje, são grandes, o padre da minha cidade, o padre Moacir, grande amigo da minha família, passa Natal na minha casa, na roça e tudo, assim, minha família extremamente católica, assim, muito, assim, você vai na roça da minha família, é santo para todo mundo, é lá, Nossa Senhora, respeito, ótimo, né, assim, ótimo porque é um pensamento cristão, né, isso que é o tá importante, tudo bem, é o que eles, né? Então, eu nasci num lar católico e, lógico, quando que Deus, assim, quando que o Espírito Santo começou a pensar, quando eu comecei a buscar? A gente busca, igual a gente citou aqui, nas dificuldades. E uma coisa completamente normal. O pastor Daniel falou isso no culto essa semana, né? A gente vai buscar a Deus mais nas nossas dificuldades, no aperto. Completamente normal do ser humano. Mas o legal é você conseguir buscar, encontrar e permanecer. Permanecer. Exatamente. Então, assim, eu quando estava na minha formação, né, falando da minha formação, quando eu já estava acabando a medicina, os 6 anos, e eu queria virar cirurgião, então a gente tem que fazer a residência. E é muito difícil, né? É como se fosse um novo vestibular. É um novo vestibular que você faz, super concorrido, só que só de médicos. É um novo vestibular de médico, é a residência médica. Então, eu estava estudando muito, porque eu não queria perder esse time. Eu queria já acabar minha formação, eu formo em dezembro, e já queria começar minha residência em fevereiro. Eu não queria ficar um tempo ali, tendo que estudar, trabalhando, eu já queria emendar. E felizmente eu consegui emendar. Eu tinha um pai que podia me proporcionar uma questão financeira, eu nunca precisei de trabalhar para pagar alguma coisa, meu pai sempre foi um grande apoiador de eu sempre estudar muito. E me financiava das minhas coisas, né? Então, nesse período de aperto, né, eu comecei a buscar mais Deus, a palavra. Aí a importância que eu vejo, às vezes muitos jovens assistem a gente, às vezes vão falar da Igreja Católica, a grande maioria do Brasil, a Igreja Católica, às vezes, a maioria é muito tradicional, aquela missa que não é tão legal, não é tão cativante. Então, o importante foi o que aconteceu comigo. Eu encontrei uma igreja muito legal. Eu achei uma igreja que, igual na nossa igreja, né, todas as igrejas, ali é um templo, né? A igreja basicamente é um lugar onde as pessoas, né? onde dois mais estão, ele está presente, né? Então, assim, a igreja é somente um local onde as pessoas estão ali buscando a mesma coisa que eu falo, é para te dar um gás. Você tem que ir na igreja, é só para você pegar o gás, pra você levar para o resto da semana. Aí você vai ter, durante a semana você vai acabar com esse gás, chega no domingo,
recarrega. Então a igreja é isso. Então, assim, mas é legal. Então, como é que você vai fazer para cativar? Foi o que aconteceu comigo. Eu encontrei uma igreja católica, que é no bairro do Belvedere, e eu nem morava no Belvedere, eu morava no Floresta. Eu saí do Floresta lá no Belvedere, porque eu encontrei uma igreja católica muito legal, que era liderada por um padre, assim, uma pessoa fantástica, assim, abençoado mesmo, instrumento de Deus aqui, que era o padre Alexandre. Hoje está até no Vila da Serra. E ele é um cara completamente diferenciado dentro da igreja católica. Ele não tinha aquela igreja tradicional e tal. Era uma igreja muito parecida com a Batista, por exemplo. Ele não tinha papelzinho, que eu sempre na igreja católica, aquele papelzinho, né, aquela coisa meio chata. Então, assim, ele era um cara totalmente didático, assim, tinha música, telão, não tinha papel, não tinha uma ordem. Lógico que tem a ordem da missa, né, que tem toda uma cronologia, mas ele fazia do jeito dele. Então, isso agregava muitos jovens. E me cativou muito. Então, quando eu encontrei uma igreja muito legal, um pouco que saía do padrão, com uma pessoa, um grande instrumento ali de amor de Deus, me cativou. Então, assim, quando as pessoas falam, se você converteu, você foi ao evangelho aí, você disse, não, o Espírito Santo me tocou, e eu lembro o dia que eu fui tocado pelo Espírito Santo, eu lembro exatamente desse dia, eu não estava na igreja evangélica, eu estava na igreja católica. Eu frequentava já células da igreja batista, e eu brincava, a Bárbara, minha noiva na época, eu brincava assim, Babi, eu tenho muito mais fé do que essa turma aí. Assim, eu buscava, eu estava muito mais assíduo na minha fé do que os evangélicos. Então, assim, religião é um detalhe, né? Não importa em qual igreja você está, qual que você fez, o que importa é o que você pratica, né? O difícil da palavra é você praticar o que você lê, né? É a grande dificuldade do ser humano. Uma coisa é você ler e querer o que Deus quer para você, mas ele também te exige algumas coisas, né? Sim. Então você tem que praticar. Então, assim, eu comecei a minha caminhada de fé na igreja católica. Então, assim, é o que você falou, não tem nada a ver religião, né? Não importa qual religião que as pessoas estão vendo a gente aqui esteja, né? Assim, mas procure estar presente, praticar. Na minha história, depois, eu casei, a minha esposa é médica também, a gente casou, e quando a gente casou, ela é da igreja evangélica, e a gente achou prudente, mais lógico, andarmos juntos também na religião. E eu frequentava tanto a igreja católica, eu ia na igreja batista aos domingos e na igreja católica à terça. Eu estava num momento legal de fé. Então, eu ia 2 vezes a semana, uma em cada igreja. Eu casei com Bárbara, então a gente optou em ter uma comunhão também na religião, na mesma igreja, para levarmos nossa filha. E eu me identifiquei, da mesma maneira que eu me identifiquei muito na igreja católica com o padre Alexandre, eu me identifiquei muito na igreja batista através do pastor Paulo e o Magide, que são 2 figuras muito, muito importantes na nossa igreja. E eu me identifiquei, uma igreja muito boa, uma igreja correta, que também aflorava o Espírito Santo lá no culto e me deixava cada vez mais cheio, né, de energia. Eu me lembro, antes de eu me converter na igreja batista, eu fui num culto do Léo, o Léo, ele é todo... Pastor Léo, elétrico, né? Elétrico. Que eu cara, assim, a gente que é de fora da igreja, você vê às vezes na televisão as pessoas caindo, desmaiando, chorando. Eu não tinha convertido, eu não tinha batizado ainda. No culto do Léo, eu senti o Espírito Santo entrando dentro de mim na igreja, que eu estava sentado lá, eu caí de joelho na igreja, comecei a chorar, que nem conseguia parar de chorar. Aquela coisa maravilhosa, né? Mas assim, para quem vê por fora, às vezes quem não é da igreja, não entende, acho que é um teatro, talvez, né? Eu já fiz isso, né? Esse julgamento eu já tive várias vezes, eu também, até a gente viver e entender, né? Não tem como explicar, só tem como viver. Antes de acontecer comigo também. Então aí sim que eu fui para a igreja batista, mas o importante é você se identificar e você buscar. E quando você está isso, você vai criar um relacionamento e isso vai te agregar o Espírito Santo na sua vida. Que aí você vai se tornar um instrumento na vida de outra pessoa e isso vai perpetuar. Então, assim, a igreja é só um detalhe, né? Que seja a igreja batista, a igreja católica, universal, não importa, né? Ou que seja a sua igreja, né? O seu grupo, né? Hoje em dia existem muitos grupos, né? Igual como fossem as células, grupos de oração. Isso é que é importante, né? A gente tentar praticar a palavra dentro da nossa vida, do nosso ciclo, dentro da nossa profissão. No meu caso, a medicina é um meio que eu consigo, felizmente, exercer isso e buscar. E, felizmente, eu tenho pessoas muito legais ao meu redor, minha família, que apoiam e têm esse pensamento cristão. Então, isso é muito gratificante, muito legal na nossa profissão, na nossa vida, né, cara? É isso aí, cara. Na verdade, é o relacionamento. Toda vez que eu entro nesse assunto, assim, que às vezes é mais complexo, eu faço uma pergunta que é, tá bom, então me explica quem inventou o amor. Pronto, se você conseguir explicar quem inventou o amor, eu fico quietinho, né? Porque tem que ter um Deus todo-poderoso que criou esse sentimento tão bom, que é o que a gente está falando aqui, que a gente distribui nas nossas profissões, independentemente de onde seja, você no consultório ou dentro de um escritório. E Deus vai colocando, se você tem esse olhar, esse ouvido, essa mentalidade, essa questão espiritual aflorada e essa intimidade, cara, a criatividade dele vai ser
Enorme. Ô, Rafa, e desafio de caçar com médica, cara? Assim, né? Porque toda vez que eu converso com amigos médicos, lá com o Rafa e a Raia, eu falo, sim, sim. eita, vocês aí com dois médicos, como que é isso, né, em casa, Cara, assim? Eu sei que você tem uma vida bem equilibrada, a gente estava batendo um é, papo aqui antes, acho que essa eu experiência é fui, muito boa de compartilhar esse é, equilíbrio da vida. eu fui muito abençoado, né? Um dos principais pilares do cristianismo é a família, né? O amor e família. Então, assim, Deus me deu, assim, meu maior presente foi quem realmente me transformou. Foi até uma frase do meu casamento, lembrei dela aqui agora. Meu apelido de infância, né? Lá na infância, meu pai era médico, minha mãe era empresária, ela tinha uma padaria. Chamava Padaria Divinópolis, era a padaria mais tradicional da cidade. Então, na minha infância toda, meu apelido foi padeiro. Minha mãe era dona da padaria, eu era do padeiro. Isso era apelido, assim, da minha irmã me chamar, meu tio, ninguém me chamava de Rafael, minha irmã me chama até hoje padeiro. Então, assim, e eu conheci Bárbara, né, minha esposa, na faculdade de medicina. Nós éramos colegas de sala, né? Nós começamos a namorar no quarto período. E na faculdade também eu era o padeiro, né? É muito mais fácil chamar uma pessoa de apelido, né? Então, assim, meu apelido sempre foi muito tranquilo para mim, né? Eu nunca tive problema com isso. Aí, conheci Bárbara, né, na faculdade, namoramos a faculdade toda, e formamos e fomos casar em 2018, a gente formou em 2014, então eu fiquei 4 anos com ela ainda médicos, né, nós dois médicos, ela na área da pediatria, minha esposa é pediatra, e eu na cirurgia, e a gente casou, e uma frase legal do nosso casamento, que eu falei lá na hora de falar com ela, que o padeiro ficou para trás e agora vinha o Rafael, né, porque é isso, né, o casamento é dois virando um, né, então assim, o maior presente da minha vida, indiscutivelmente, foi a minha esposa, né, assim, Bárbara mudou muito minha vida, inclusive na questão do crescimento cristão, né? Assim, enquanto eu estava frequentando a igreja católica, mesmo a Bárbara sendo batista, ela ia comigo na igreja católica. Eu ia lá na Mãe Rainha, né, que era a igreja de Belvedere, ela ia comigo. Porque ela via a importância que estava sendo na minha vida esse crescimento, mesmo ela não sendo dessa igreja. Então, assim, a importância de termos mulheres, né? Grandes homens têm grandes mulheres por trás, sim, obviamente, né? Essa frase. Então, assim, foi um grande presente que eu tive. Deus colocou na minha vida a Bárbara, que é uma pessoa que mudou radicalmente a minha vida, o meu pensamento, o jeito de ser. E foi a mulher que deu minha filha, né? Nós casamos e a gente tem a Laurinha e nós estamos grávidos agora da Isabela, minha esposa, com 6 meses, né? Mas assim, sobre médico, né? A gente tem muito essa questão, não, médico trabalha demais, né? Médico literalmente trabalha demais porque a maioria dos médicos começa da vida dando plantão. Então, o plantão dura 12 horas. Então, você vai trabalhar no mínimo 12 horas. Você entra num hospital 7 da manhã, sai 7 da noite ou vice-versa. Então, assim, eu comecei a trabalhar com a Bárbara, nós dois formamos juntos, passamos na residência junto, a formação dela é muito parecida comigo, ela fez também 3 residências, então a gente foram 6 anos de formação, e depois mais 5 de especialização, a Bárbara foi para São Paulo e tal. Então foi exatamente, nós dois ficamos 5 anos nos capacitando. E eu acabei um ano antes que ela foi para São Paulo, então ela teve um intervalozinho aí. Então, assim, mas aí qual foi a vantagem do nosso casamento cristão, nosso pensamento cristão de família, e o presente que a gente ganhou de Deus, que foi nossa filha. Assim, a gente casou e meio que sem querer a gente já engravidou de cara. Com 3 meses a gente engravidou. Então, o nosso foco, nosso princípio é da família. Então, a gente não foi aquele casal de médico louco que trabalha, os dois saem 7 horas da manhã, os dois voltam de noite, chega cansado e dorme. Tem que marcar a agenda para poder encontrar, exatamente, né? trocar plantão, né? Assim, vamos bater plantão, não vamos trocar. Porque é uma realidade, sim, né? Assim, querendo ou não, a gente não pode ser hipócrita, porque a questão financeira é importante. A medicina ainda, até hoje, né, eu faço exatamente 10 anos de formado esse ano, agora, em dezembro. A medicina ainda é uma grande profissão, assim, é uma das poucas profissões que ainda hoje, na minha época era mais fácil ainda, mas hoje ainda você forma, quem está formando hoje, ainda forma em dezembro e em janeiro consegue um trabalho. Nem que seja de um plantão na UPA, poucas profissões você forma em dezembro e trabalha em janeiro. Sim. A medicina ainda te proporciona trabalhar no dia seguinte que você pegou o seu diploma, você está trabalhando no dia seguinte. Então, muitas pessoas formam em medicina e querem ganhar dinheiro. Sim. Que não estão erradas. Início da vida, né? Não estão erradas. E outra coisa, sentou na cadeira tantos anos, exato, 6 anos, quer começar a ralar, né? Aí, só que, aí que eu falei assim, como eu tive uma estrutura familiar muito legal por trás que me financiava, meu pai sempre foi contra, falou, não vai trabalhar não. E falava isso com a Bárbara também, não vai trabalhar não, vocês vão estudar, vocês vão fazer residência. Deixa para ganhar dinheiro lá na frente, depois você tiver um profissional mais gabaritado, né? Então, assim, eu e a Bárbara, felizmente, a gente sempre foi nessa pegada, vamos estudar, vamos nos formar, e quando a gente acabou nossa formação, a gente casou, ali, véspera de acabar a formação toda, nós nos casamos. Então, aí veio a questão cristã, assim, que é o que mudou um pouquinho a nossa realidade dos casais médicos tradicionais, que trabalham muito. Na minha família, nós somos
9 ou 12 primos médicos, né? Porque meu pai, Uau, meu tem um pai, hospital aí. não, a gente tem uma sociedade na escola. Meu pai, ele é aquele cara que eu falei, se depender todo mundo vira médico. Então, assim, meus primos trabalham bastante, tem primos médicos casados também, trabalham demais, tudo, e é legal. Sim, Exercem claro. muito bem a profissão, amam o que fazem. Mas eu e a Bárbara pegando uma vertente mais diferente, que é uma questão de família. A gente priorizou o nosso tempo de qualidade de família, né? Então, assim, Bárbara hoje não dá plantão, assim, de ficar 12, 24 horas fora de casa, a gente prioriza, lógico, quando ela vai dar o trabalho dela, ela vai ter plantão de 6 horas. Assim, só na parte da manhã, porque a gente tem que buscar nossa filha no trabalho, levar. A gente não trabalha todos os dias. Eu como sou autônomo, né, eu tenho meu consultório e eu faço a minha agenda tanto de cirurgia como de consulta, eu trabalho 3 dias e meio ali só da semana. No máximo, a outra metade até inteirar o quarto dia. Eu não trabalho mais de 4 dias na semana, porque como eu posso criar minha agenda, eu tenho que ter 3 dias e meio, no mínimo 3, de qualidade, com a minha esposa, com a minha filha, com a minha nova filha, que vai chegar agora em janeiro. Então, quer dizer, assim, o médico tem esse benefício, por ser autônomo, de fazer a sua vida, sua carga horária e automaticamente sua remuneração, porque quando você começa a ter família e tudo, claro, ganhar dinheiro é muito importante, muito bom, mas o dinheiro não é tudo. Sim. O dinheiro não é tudo assim. Eu poderia trabalhar muito mais do que eu trabalho. A minha esposa, extremamente reconhecida em Belo Horizonte na área dela, hoje ela coordena a pediatria no maior hospital pediátrico aqui. Ela podia trabalhar muito mais do ponto de vista de carga horária e automaticamente uma remuneração maior. Ela poderia ter isso e eu também poderia dedicar, mas não faz sentido, porque nós perderíamos o legal do casamento, da família, que é estar junto, aproveitar, que é o que a gente chama, eu chamo isso, que é o tempo de qualidade, né? Assim, as pessoas, né, elas têm que tentar associar o seu trabalho, mas sem perder seu tempo de qualidade, porque assim, você vai trabalhar muito, automaticamente talvez você vai ganhar bem, seu foco é ganhar bem, ok? Mas você não pode perder seu tempo de qualidade, seja com sua esposa, com sua filha, com sua mãe, com seus amigos, que seja assim, o trabalho é importante, mas ele tem que ser balanceado. Nem ficar ocioso e nem trabalhar demais. Eu falo isso por conta própria. Lógico que eu trabalhei demais. Quando eu formei lá, eu queria casar, eu queria fazer uma festa de casamento, é caro. Trabalhei muito. Mas à medida que eu casei e veio minha filha, a sua realidade muda, né? Então, assim, para quem é muito jovem, e lógico, hoje o mercado de trabalho é muito competitivo, quer trabalhar muito, mas você tem que tentar chegar num nível de trabalho, e felizmente a medicina proporciona isso para a gente, que é balancear. Hoje eu não quero trabalhar, amanhã eu quero. Diferente do mercado corporativo, você trabalha de segunda a sexta, né? Mas tudo bem, o mercado corporativo, você também, eu acredito que você consiga ali dar uma equilibrada, né? Hoje em dia, ainda mais hoje, tecnologia. Então, assim, o meu casamento com a Bárbara é muito legal porque somos dois médicos cristãos, e a gente incorporou na nossa vida profissional os princípios cristãos, assim, a nossa família em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar. Nós não vamos abandonar a igreja. Nós vamos tentar sempre estar frequentando a célula. Ah, mas o plantão não precisa. Vamos passar esse plantão para outro colega. Ah, mas a questão financeira é importante? Óbvio que é importante. Eu quero proporcionar uma qualidade de vida legal, eu quero passear. Mas calma aí, não é mais importante que estarmos juntos, né? Então, assim, hoje eu sou um cirurgião, estou com 10 anos de formado, assim, infelizmente tenho um consultório muito cheio, poderia trabalhar todos os dias da semana, mas não é mais importante para mim igual há 3, 4 anos atrás. Eu queria trabalhar todos os dias da semana, operar e tal. Então, assim, isso é muito legal. E a minha esposa, como ela também é médica, ela me apoia. Eu como provedor do meu lar, né, eu tenho isso na minha cabeça, a questão do homem ser o provedor. Provedor não só financeiramente, estou falando, né? A cabeça da casa, né? Então, assim, a gente tem que ser a cabeça da casa, né? Não é frase machista de forma alguma. E se for financeiramente também, ok, melhor ainda, né? Mas somos os homens, né, da casa, somos líderes da minha esposa, da minha filha. Então, minha esposa sempre me abraçou e alimentou isso junto comigo, né? Dessa importância, né? Então, assim, esse crescimento familiar e profissional, e nós dois na minha profissão, eu apoiando ela, e ela me apoiando em carga horária, em trabalho, incentivando, hoje em dia, rede social, né? Eu já tenho rede social há mais tempo, Bárbara começou há menos tempo, mas eu sou o maior incentivador dela. Quando ela começou lá no começo, será? Não, será? Não, você vai. Esse é o mundo, né? Assim, hoje quem tá... Ou não, você já tem. Hoje o autônomo que está fora da rede social, ele está fora do mercado. Sim. Ele está falando do mercado, assim, eu sou CLT, ok, talvez você não precise. Mas o autônomo, mesmo que seja, igual a gente não usa rede social para ganhar dinheiro. O da Bárbara, por exemplo, é uma rede social, para quem é mãe, o da minha esposa é fantástico. É assim. Um modo de servir, sabe? Então, a rede social da Bárbara, assim, hoje, é fantástica. Eu super apoio ela, porque, assim, a quantidade de paciente meu, lá de Divinópolis, Bárbara aqui em BH, a internet não tem fronteira, né?
que começa a me elogiar, fala, não, eu sinto que sua esposa, não, ela é muito, ela me ajuda demais. Eu tive recente, eu operei um paciente de apendicite, lá em Divinópolis, que a esposa dele, quando ela viu meu Instagram, que eu marquei a Bárbara, ela mandou uma mensagem para a Bárbara, nossa, você tinha que ser mulher mesmo, Rafael, dois anjos, não sei o quê, e começou a elogiar, assim, a pessoa lá de Divinópolis segue a Bárbara, e ela foi no meu consultório, com o marido dela no retorno, e falou, Rafael, você não sabe o tanto, ela estava com um bebezinho no colo, então sabe o tanto que sua esposa nos ajuda com a rede social, então isso que é legal, não é questão de dinheiro, a Bárbara fala isso abertamente, a rede social dela e a minha também, é para a gente tentar ajudar com mais facilidade, falando uma linguagem tranquila, uma coisa que é de graça, ali a pessoa está sentada no sofá. Então, assim, nós nos ajudamos muito. Então, nosso casamento, por ser dois médicos, em vez de ter muito atrito, igual alguns vão ter, muito pelo contrário. Nós crescemos muito junto, assim, profissionalmente falando, tecnicamente falando, ela super me apoia nas questões técnicas, de eu ir para congresso, viajar e tal, e eu apoio demais ela nos projetos que ela tem hoje em dia online, que é a rede social, cursos que ela está fazendo, enfim, o nosso casamento é extremamente abençoado porque está na presença de Deus. Isso não tem dúvida, não tem dúvida. E eu devo o meu crescimento profissional, cristão, pai, devo a minha esposa sem a menor dúvida. Cara, pilares e princípios cristãos, não tem como, dar errado, né? Assim, a mulher é quem edifica o lar, o homem que é a cabeça, independentemente se um ganha mais ou ganha menos, não é isso. É segundo plano. Mas manter os princípios ali, a família, você poderia estar ganhando muito mais dinheiro, tendo uma casa diferente, ou tendo um carro diferente, ou tendo um sítio, ou tendo uma fazenda, ou viajando mais, mas o tempo que você está tendo com sua filha, com sua família, você não, lá na frente você não compra ele mais, não tem jeito. Não existe isso. Assim, você vai ganhar muito, vai ficar fora de casa, mas quem vai criar seu filho, né? É o que o pessoal hoje fala assim, os filhos, a terceirização da criação do filho, né? Se você fica o dia inteiro fora de casa, você tem que terceirizar. Esse filho seu vai ficar ou na escolinha, ou com um funcionário, com uma babá, uma recreadora. Mas e os princípios? Por exemplo, princípios de família, que você poderia estar dando para o seu filho, você não vai dar. Então, assim, você vai terceirizar a criação do seu filho, que é o seu maior bem. Então, assim, faz sentido? Sim. Não faz. Então, assim, isso veio muito claro para mim lá quando minha filha nasceu. Assim, não faz sentido. Obviamente, a gente tem que trabalhar, claro, né? Não estou falando para ninguém deixar de trabalhar. As pessoas têm que trabalhar, mas você tem que se balancear. Assim, onde que é o meio termo disso aqui? Eu tenho que ter uma remuneração, tenho que ter um trabalho legal, é importante, não só financeiramente, é importante para o ego, para a pessoa, para o caráter, você ter um emprego legal, socializar e etc, né? Mas a sua família tem tempo em primeiro lugar, né? A criação do seu filho, da sua esposa, ser o cabeça da sua casa, estar presente em casa, né? Às vezes é muito mais importante do que um trabalho, né? Então isso, você estar num lar e com uma esposa que te abraça e te serve como esse alicerce, isso é fundamental. E felizmente eu tenho isso na minha casa, igual você tem também. Sim, cara. A gente conhece. Muito edifica. Minha mulher edifica demais. Eu falo que tem uma grande amiga em casa, sem perder a namorada e tem ainda uma esposa, né? Então, assim, esse equilíbrio é bom demais, né? Rafa, cara, brigadaço. Eu queria te fazer duas perguntas aqui. Na verdade, não é nem te fazer pergunta. Quais são as duas perguntas que mais surgem ali nas suas caixinhas? Antes da gente terminar, eu sei que você faz suas caixinhas de perguntas ali. O que mais que voltando para o mercado aí vou falar da saúde mesmo, né? Da saúde, do bem-estar ali, dessa preocupação que a galera procura ali dentro do seu Instagram. Quais são as duas perguntas assim mais que você fala, cara, isso é assertivo? Não, assim, acaba que o Instagram, o que movimenta muito ele, apesar de eu ser um cirurgião do aparelho digestivo, é a obesidade, a bariátrica, né? O que mais perguntam são as pessoas que não sabem que são doentes. Assim, são as perguntas, doutor, se descreve na pequena caixinha, se descreve hoje, vai assim, doutor, eu peso tanto, eu tenho tanta de altura, eu já estou com pressão alta, não sei o quê. Eu sou uma paciente doente, eu sou uma paciente que se encaixa no tratamento de uma obesidade, porque as pessoas não sabem, assim, os critérios para operar é uma normativa, né? A gente chama de IMC, igual você, o que é IMC? É o peso dividido pela altura quadrado. Quem escutou aquilo não entendeu nada. Não entendeu nada. Então, assim, a medida mais fácil que a gente usa para classificar uma pessoa obesa ou não é uma conta difícil de fazer. É uma conta matemática, né? Que vai dar um número acima de 30, que significa que essa pessoa é obesa. Mas ainda não é cirúrgica. Para ser cirúrgica tem que ser acima de 35, que a gente já chama de obesidade moderada e depois obesidade mórbida, né? Então as pessoas não sabem se classificar, né, na medicina, nas normas, se são ou não doentes.
É o que eu falei, eu já operei vários pacientes, pode soar como uma surpresa aqui para o pessoal, de 86. Hoje lá eu respondi algumas de 90 e poucos quilos que são candidatas à cirurgia porque são doentes. Aí você pensa assim, pô, mas 90 quilos não é obesa. Mas são pessoas que têm 1,40 m e pouco, 1,50 m. Então, assim, a proporção não é só o peso. As pessoas, acima de 100 é obeso, abaixo não é. Isso não é uma verdade, né? Então, assim, o que as pessoas mais têm a dúvida, que eu tento esclarecer isso lá na rede social, né, no YouTube, etc., Instagram, é tentar mostrar para as pessoas que a obesidade é uma doença e às vezes você não precisa de ser aquele super doente dos 190 quilos que eu citei aqui para falar assim, não, você tem que operar. Não, muito pelo contrário. Você pode ser igual aquela menina lá que eu citei aqui, que tinha 86, 90 quilos, mas era uma diabética gravíssima. E a cirurgia, a ferramenta da cirurgia, ajudou a ter uma qualidade de vida. Igual a gente citou aqui o Romário, né? O Romário fez cirurgia bariátrica, né? Quase ninguém sabe disso, porque ele era atleta, jogava bola todo dia, no que parou de jogar bola, parou de fazer exercício físico, ele era diabético. A diabetes dele, puf! Ele operou, mas ele não operou porque estava obeso, porque estava doente, né? Então, assim, uma das perguntas que eu mais respondo lá é tentar esclarecer e elucidar para as pessoas o que é a doença obesidade, né? Que a obesidade não é uma questão estética. Definitivamente eu não sou cirurgião plástico, né, das minhas formações lá, eu não fiz plástica, né? Eu trato doença, então assim, primeira coisa, a obesidade é uma doença, né? Ela não é um fator estético, não é um cara preguiçoso, não é uma pessoa que está doente e essa pessoa precisa de ajuda. Que seja uma ajuda cirúrgica, né? Eu, Rafael Valério, que seja uma ajuda multidisciplinar. E só uma dieta em casa no YouTube não adianta. A pessoa não vai conseguir ter um sucesso de 30, 40 quilos e o pior de tudo é manter. Alguns até conseguem com a dieta maluca, mas dura 15 dias e depois ganha tudo de novo. A gente chama de efeito sanfona, né? Então, assim, o que eu mais gostaria de passar, uma frase assim, sobre a saúde, né? Sobre a medicina que eu trato, que é isso, né? A obesidade é uma doença, né? Segundo, né? Vamos parar de criticar o obeso, né? Que a gente está dando o exemplo do saco de cimento, o galão d'água, né? Esse obeso não é preguiçoso. Esse obeso não está buscando um caminho, o que comentou com a família, estou pensando, ele não está buscando um caminho mais fácil, ele está buscando a solução, talvez, que ele precisa, né? Porque essa pessoa, quanto mais velha ela vai ficando, infelizmente a doença vai ficando maior. Ainda mais a mulher, cai muito os hormônios, entra na menopausa, aí que a obesidade vai vir mesmo, e as comorbidades, que são as doenças, vêm cheio. Então, assim, não devemos julgar ninguém, para começar, né? Muito menos um obeso que, por exemplo, está pensando em fazer um tratamento, que seja um tratamento cirúrgico, que seja um tratamento multidisciplinar. Hoje também tem o balão, que é uma outra alternativa. Eu não faço, mas existe o balão. Tem os medicamentos mais modernos hoje, está na moda as canetinhas, né, os Ozempic, etc. São tratamentos que não devem ser feitos isoladamente, devem ser feitos com acompanhamento, principalmente multidisciplinar, igual eu falo, nutricionista, médicos, psicólogos, porque precisa ter resultado. Então, obesidade é uma doença, não é de fácil controle, são pacientes muito julgados e discriminados, né? Quase todo obeso, igual eu citei aqui várias vezes, tem os seus fatores emocionais, esse paciente não quer nem sair de casa. Então, quer dizer, é uma doença grave. Então, que existe tratamento, se você, por um acaso, tem obesidade, está acompanhando, busque apoio, busque informação. Nós temos rede social hoje todo mundo tem rede social, tem um telefone na mão com informação. Existe um tratamento para esse grupo de pacientes. O tratamento hoje, igual a gente comentou, é muito diferente de 15, 20 anos atrás, devido à tecnologia, né, cirurgias por vídeo, recuperação rápida. Igual eu te falei, com 24 horas eu dou alta para esse paciente. É o mesmo tempo de internação da apendicite é de uma bariátrica, 24 horas. Então, assim, hoje é uma cirurgia muito segura, com resultados fantásticos, desde que você tenha uma equipe legal, tenha um cirurgião legal, tenha a indicação certa, né? Não existe pacientes que chegam no consultório querendo ganhar peso para chegar no nível, não. Você não vai se adoecer para poder tratar, né? Você vai tratar se você for doente, né? Então, é uma doença de tratamento muito assertivo, né? Muito bem documentado, com resultados muito bons, desde que seja todo seguindo esse passo a passo, porque com certeza o resultado é fantástico. Eu falo essa palavra obesidade, a bariátrica, desculpa, tem resultados fantásticos quando bem indicado, com o paciente bem preparado, quando ele trabalha a cabeça e usa a ferramenta, igual você falou, para esse start de mudança comportamental, de saúde e qualidade de vida. Nasce um novo ser. Eu Sem tenho dúvida, amigos sem que dúvida. fizeram Sem e hoje dúvida. vejo, não conseguiam, às vezes, nem caminhar direito, hoje participando de Vira provas, atleta, os caras viram de atleta. corrida, enfim, e andando de Eles moto, descobrem enfim. prazeres que são muito bons. Exatamente. A atividade física, você que é um cara atleta, a atividade física é muito prazeroso, você libera serotonina, hormônios do prazer. Sim. Então, assim, fazer atividade física é muito bom, mas um cara de 150 quilos não consegue. Então, quando ele começa a conseguir fazer, vem a parte física, a parte estética, a parte de saúde, hormonal,
é um outro ser, a pessoa transforma, assim, eu também já tive vários pacientes que viraram atletas. Esse paciente que eu falei que ele perdeu, meu maior paciente perdeu lá 90 quilos, hoje ele é professor de Muay Thai. Maravilhoso. Ele 190 quilos, ele lutava, obviamente me procurou para fazer a cirurgia, porque não estava conseguindo mais praticar o esporte que ele mais amava, e ele era motoboy, um cara de 190 quilos, motoboy, e gostava de praticar Muay Thai. Fez a cirurgia, obviamente não perdeu o emprego dele, porque com o tempo ele não conseguia ficar em cima de uma moto mais. E virou professor. Sim, ele virou um aluno tão dedicado que professor, porque hoje tem um corpo igual ao nosso. Então, quer dizer, olha a transformação que essa pessoa teve, né? Através de uma ferramenta que chama cirurgia. Não é milagre, não é mágica, não é fácil, tá? Cirurgia bariátrica não é fácil, você tem que estar disposto à mudança, porque eles são pacientes acomodados. Um paciente de 150, ele é acomodado, obviamente. Então, ele tem que estar disposto à mudança. Na cirurgia, eu falo para todos os pacientes, né? Eu sou zero um vendedor de produto. Eu falo a verdade, não é fácil, não é simples, depende de dedicação, mas o resultado, quando junta tudo, os benefícios, é fantástico, né? O que você está dando exemplo, eu tenho no consultório resultados muito bons. E a pessoa vira inspiração, não tem Sem jeito. dúvida. Rafa, deixa pra gente aí seu Instagram, suas redes sociais, Sim, para o pessoal poder, claro. Sigam aí, porque é muito legal, várias dicas interessantes, Claro, ele faz uma caixinha de resposta lá diariamente. A gente tenta ajudar, assim, eu falo assim, né? Eu falei recente, né? Eu uso a minha rede social, a gente não ganha dinheiro com rede social, muito pelo contrário, assim, ela é para ajudar, né? Então, assim, eu tenho todo um esquema, né? Hoje, terça-feira é o dia de caixinha, toda terça-feira eu abro, sexta-feira eu pego sempre dicas do consultório, eu pego um paciente meu que fez uma consulta comigo, eu pego uma dúvida dele e jogo isso lá, né, nos rios e tal. Então, eu uso, sim, a rede social, eu tenho o Dr. Rafael Valério, doutor, gente, é o DR, né? DR Rafael Valério no Instagram, tem a minha página no YouTube lá, e é legal, as pessoas gostam do YouTube, porque eu pego minhas cirurgias ao vivo, e põe no YouTube, assim. Que legal, eu tenho uma cirurgia lá, tô falando de vesícula, né, que é a segunda cirurgia que eu mais faço, e é uma cirurgia que eu faço muito rápido, assim. É impressionante um tempo cirúrgico, uma cirurgia de vesícula, e tem uma minha gravada no YouTube ao vivo, que ela tem quase 2 milhões de visualizações lá, que ela durou 13 minutos. Que legal. E assim, eu coloquei, mas eu vou ver. E eu pus lá, hoje o vídeo, né, o que a gente opera, tem como gravar, né, então eu fiz uma gravação externa, eu pus um celular, assim, filmando, e depois o pessoal editou e linkou, né, a parte externa com a interna. Então o pessoal fica super curioso, aí o pessoal chega e mostrando, não, doutor, eu vi a cirurgia que você fez lá, que você vai fazer em mim, legal demais, então assim, então é aí que vem as plataformas, né, o YouTube, que é Rafael Valério também, doutor Rafael Valério, o Instagram com as perguntas, então assim, eu tenho essas plataformas, eu gosto de usar, a gente acostuma a usar, né, é difícil no começo, mas é muito legal, porque eu tenho certeza e tenho esse feedback constante que os pacientes são muito auxiliados com as informações, com os vídeos, com os textos. Tem um site também, drrafaelvalério.com, que são as plataformas que a gente tem hoje, a informação rápido, fácil, de graça e sempre muito bem-vinda para quem precisa e busca sobre a doença, sobre a cirurgia, etc. Então, fiquem à vontade, acessem lá, rafaelvalério.com no site, Instagram e YouTube. Bom demais! Moçada, mais um Jornada Cast que eu aprendi muito aqui, apesar de, né, sempre estar um pouquinho mais slim aqui na minha jornada da vida, mas é sempre bom a gente aprender sobre isso, porque a gente vê a população crescendo a esse respeito. O Rafa trouxe para a gente aqui, né, isso é um problema de saúde pública, então não é só a estética, e que tá tudo bem, se for pela estética, olha o monte de ganho que se tem. Cheguei pela estética, a pessoa vai ficar talvez fisicamente mais bonita, mas vai resolver um monte de problema também aí na saúde, no bem-estar, enfim, na autoestima e por aí vai. E vai se tornar inspiração, vai nascer um novo ser ali naquele homem, naquela mulher, e pode ter certeza que por onde essa pessoa passa, as pessoas vão falar, opa, você mudou demais, me fale aqui, me conte. E é sempre bom a gente testemunhar uma coisa boa que aconteceu com a gente. Isso também é um testemunho de mudança de vida. Espero que tenha te ajudado do outro lado. Se ajudou também outras pessoas, né? Se você vê que esse vídeo aqui, se você estiver vendo aí no YouTube, escutando no Spotify, se você vê alguém que pode aprender aqui com esse bate-papo, envie o link, compartilha e visite os nossos canais, @JornadaCast lá no YouTube, @JornadaCast lá no Spotify e também no Instagram. Moçada, obrigado mais uma vez por quem acompanhou até aqui. Então curte, compartilha e até a próxima. Valeu! Valeu, querido. Obrigado, viu, cara?